Fala massa, bom dia. Bom dia para quem não foi garfado, né, no final de semana aí no Campeonato Brasileiro e o Galo em mais uma rodada aí contra o Internacional fora de casa nesse empate aí de 0-0 na raça, né, que teve aí um herói, se chama Everson, fechou o gol aí, garantiu o empate na raça para o nosso Galão, mas meus queridos, sim, a arbitragem novamente assaltando o nosso Galão aí. O HG soltou os cachorros aí para cima novamente e cobrou pesado aí a CBF. Temos esse corte aí com a repercussão desse empate do Galo. O Galo mais uma vez prejudicado pela arbitragem. Quer saber das últimas informações, notícias do Galo? Fica até o final. O Galão soma um pontinho aí, até que não foi de todo pior, né? Poderia ter sido melhor com a vitória, mas tivemos aí uma expulsão e um pênalti aí, meus amigos, ó, anulado na mão grande. Bora lá conferir, se inscreva, deixa o like e vamos ver. Chega pra cá, é desse tipo de Galo aí que o torcedor gosta, tá? O Atlético brigou pra cacete lá em Porto Alegre. Time com postura, postura. E é isso que o torcedor exige. Porque bola os caras sabem jogar, né? Então todos, absolutamente todos que estiveram em campo, brigaram e competiram demais. Agora, diante das circunstâncias, né? Diante da arbitragem vadia lá no Beira-Rio, né? Importante destacar o nome do péssimo Alex Gomes Stefano, árbitro do Rio de Janeiro. Arbitragem cavernosa e vergonhosa desse senhor aí. O Vitor Hugo não deveria ter sido expulso, logo aos 14 minutos. E não me venha comparar com o lance do Gustavo Gomes, não, que eu defendi que deveria ter sido expulso, porque o Gomes bateu de frente com a perna esticada, estendida. Então não tenta esse papo, não, que ele está vencido, ele já azedou, tá? Nem tenta isso. Agora, só para destacar também que o Vitor Hugo não jogaria contra o Bahia na quarta, né? Assim como não jogou no turno, ele não jogaria na quarta, né? Porque ele pertence ao Bahia. Então, diante de tudo isso que eu falei aqui, eu preciso destacar aqui mais uma vez o que eu cobro insistentemente por aqui, na rádio e na TV. Tem que competir mais do que o adversário. Então hoje o Atlético teve brilho. Hoje não, já vem tendo com o São Paulo já. Teve brilho, lutou demais, dividiu bola por baixo, por cima. Os caras lutaram muito, defensivamente, um jogo para ser elogiado, sim senhor. Sim senhor, principalmente porque jogou com -1. E a gente precisa falar do mais completo goleiro do Brasil, que responde pelo nome de Everson. Excepcional com as mãos, e nenhum outro goleiro do futebol brasileiro joga tão bem com os pés como ele. O maior goleiro da história do Galo hoje teve uma noite espetacular. Pegou demais, pegou demais. Principal responsável por esse ponto conquistado. Assim, principal responsável por esse ponto conquistado. Importante demais valorizar esse ponto aí. O Everson é um absurdo de goleiro. Tá? Agora, voltando para o jogo de hoje, para a sequência do Galo, importante era não perder para o Inter, porque quando o Inter veio jogar aqui em Belo Horizonte, o Atlético ganhou deles. Então, ganhou do Inter, empatou lá 4 pontos em 6. Tinha que trazer um ponto de lá e trouxe. E é para ser comemorado sim. E ponto final. Agora tem o Bahia em casa, na quarta-feira, e convenhamos, né, gente? É lotar o estádio, empurrar o Galo para cima do Bahia. Agora, que vai ser um grande jogo. O Bahia é um time muito bom, muito certinho. Agora, para fechar, atenção, Samir Chaldi, presidente da CBF. É a sua chance, meu querido, de moralizar a arbitragem, de organizar essa baderna que tá. Todo jogo, praticamente todos os jogos, tem um grande problema. E tá uma grande merda. Então é a sua chance de moralizar e organizar a arbitragem brasileira. E no mais, boa semana. É, meus amigos, não tá nada fácil a arbitragem, né? E contra o Galo, então, isso não é nem novidade nenhuma, não é mesmo? Domingo de Campeonato Brasileiro é o Gustavo Berton, que acompanhou o empate sem gols entre Internacional e Atlético Mineiro. Fala, Berton. Fã do esporte, Inter e Atlético Mineiro ficaram no empate em 0-0 aqui no estádio Beira-Rio, o que decepcionou bastante o torcedor do Internacional, que compareceu nesse domingo ao Beira-Rio, chamado principalmente pela diretoria para ajudar o clube a livrar o fantasma do rebaixamento. Mais de 32 mil colorados estiveram aqui e viram o Inter. Pressionou a equipe do Atlético, principalmente no primeiro tempo, teve as principais ações nos primeiros minutos de jogo. E logo a 15 minutos o Atlético teve um jogador expulso, Vitor Hugo. Depois de uma entrada no atacante Rafael Borré, lance revisado pelo VAR, o árbitro mostrou o cartão vermelho para o zagueiro atleticano. A partir daí, por incrível que pareça, o Atlético é que dominou as principais ações. E dentro da grande área colorada teve um pênalti marcado pela arbitragem, cometido por Bernabé em cima de Rony. Só que mais uma vez
o VAR fez a intervenção e anulou o pênalti marcado pela arbitragem. A partir daí o Inter até criou algumas chances, ameaçou o goleiro Everton, a principal delas uma jogada do Vitinho pela direita, em que Bruno Tabata e Bernabé dividiram com a zaga atleticana, que conseguiu evitar o gol colorado. Na segunda etapa, com um homem a menos, o Atlético pouco ameaçou o Inter e viu o goleiro Everton salvar a equipe atleticana, principalmente no chute de Carboneiro, após a jogada ensaiada com Alan Patrick, e na cabeçada e no também chute de Ricardo Matias. Boas defesas do goleiro atleticano, garantindo o 0-0, que, como eu falei, frustrou o torcedor colorado. Bom, as análises foram essas desse empate acontecido nesse domingo aqui no estádio Beira-Rio. E aqui temos plantel grande e el que tenga más vontade de jogar, vai jogar. É assim, é simples. Não há polêmica, não há nadie. Para um jogo, posicionalmente falando, para um jogo de posição, são necessárias mais peças. Você precisa ter alturas, eixos, você precisa de fato dominar o adversário. Tá aí, o Atlético fica no meio de tabela e já está na final da Copa Sul-Americana, e o Inter soma um ponto, fica a 5 do Vitória, da zona do rebaixamento. O principal objetivo colorado era justamente deixar ou se afastar da zona do rebaixamento, e o próximo jogo é justamente contra o Vitória no Barradão, na próxima quarta-feira. Já o Galo pega o Bahia na próxima rodada desse Brasileirão. 0-0 aqui em Porto Alegre nessa noite de domingo. Até mais, um abraço. Um abraço, Berton. Obrigada pelas informações. E aí na tela pra gente os números desta partida, deste Inter e Galo 0-0. Posse de bola 75% a 25%, finalizações 22-6, no alvo 9-2, grandes chances 2-1, ações na área rival 28-9. As reclamações também com a questão da arbitragem, o Hulk falou aqui muito de critério no intervalo. E esse ponto ficou de bom tamanho, dadas as circunstâncias da partida? Dadas as circunstâncias da partida, com certeza é um ponto a ser comemorado. Se eu não me engano, ali por volta dos 15 primeiros minutos a gente teve uma expulsão justa. O Vitor Hugo, ele tira a bola, o choque, mas só que a bola está pressionada no pé dele, não tem nem como ele recolher. Aquela falta de critério da arbitragem, teve um lance de pênalti no Rony ali, que para nós foi pênalti, que no jogo que Bahia e Inter teve um pênalti similar e deram o pênalti para o Bahia. Aí só que vai tendo essa falta de critério, vai prejudicando o jogo, vai enervando nossos erros, a gente começa a tomar cartão amarelo por reclamação, que a gente tenta controlar e não consegue. Infelizmente a gente está precisando melhorar na arbitragem, mas falando do jogo, é um ponto a se comemorar. Sabemos que a equipe do Inter aqui é uma equipe qualificada, apesar do momento que eles passam na tabela, eles vêm de uma crescente. Então foi um ponto importante, com um jogador a menos, onde que a gente mantém essa crescente no campeonato e no ano, para que a gente possa se fortalecer mais ainda, que no final do mês a gente tem uma decisão para disputar. Queria que você falasse do teu momento. E qual defesa foi a mais bonita? Cara, graças a Deus, com a camisa do Galo é o meu melhor ano, esse ano 2025. Venho trabalhando muito, com apoio, com a ajuda do professor Danilo Minuti, do Rafael, que faz trabalhos excelentes comigo. E coloca a defesa de cabeça do atacante deles, uma bola desvia, eu estou movimentando, eu quase vou na bola, eu acabo voltando, eu consigo reagir, uma bola muito próxima ali da pequena área, eu consigo fazer a defesa. Então com certeza aquela talvez não seja mais bonita, mais plástica, mas com certeza foi a defesa mais difícil, que eu tive pouco tempo para reagir e consegui fazer uma grande defesa. Para fechar, Everson, você vai assistir a convocação amanhã? Você tem essa expectativa? Cara, quando você está em alto nível no seu clube, como eu venho tendo desde 2021 para cá, obviamente você aspira à seleção brasileira, mas eu sei, para que eu possa ser lembrado, para que eu não possa ser postergado, eu tenho que manter o alto nível no meu clube. Venho fazendo grandes jogos, venho fazendo um grande desempenho. Respeito todos os treinadores que passaram, todas as convocações, mas sempre me coloco à disposição, como qualquer um. Tenho um sonho de disputar jogos pela seleção brasileira, tenho sonho de jogar a Copa do Mundo. E para isso eu tenho que continuar fazendo esse alto desempenho, esses grandes jogos que eu tenho fazendo aqui com a camisa do Galo. Valeu, Everson. Meus amigos, o Vitor veio na coletiva e falou sobre essa arbitragem desastrosa que prejudicou o nosso Galão. Bora dar uma olhada aqui do que ele falou após o jogo. Só queria pontuar algumas coisas aqui a respeito da arbitragem hoje. Lamentável, mais uma vez a gente vir aqui falar de arbitragem, chover no molhado. A cada rodada nós temos algum clube reclamando, né? E entendo que o que aconteceu hoje aqui foi realmente preocupante, para não dizer lamentável, né? Porque eu não estou aqui para culpar árbitro, né? Mas eu estou aqui para falar no sentido de uma profissionalização, no sentido de melhoras, né? Que é uma demanda, é uma necessidade que a gente observa, né, há muito tempo. E ano após ano, toda rodada a pauta é arbitragem. Acho que isso acaba manchando um pouco o produto futebol, né? Acaba
interferindo em resultados. E hoje, né, talvez, né, numa disputa entre 11 contra 11, poderíamos ter tido um desfecho diferente. Né? Aproveito para enaltecer aqui a luta dos nossos atletas que se entregaram para compensar esse erro. Então, acho que é o momento da gente falar de profissionalização. Né? Então, os critérios são muito duvidosos. Jogos que a gente observa sanções, penalidades, expulsões, como foi o caso do Vitor Hugo em outros jogos. Eu não preciso falar, mas recentemente nós tivemos situações parecidas, inclusive hoje em outros jogos da rodada. Então, assim, a gente não consegue entender qual o critério. Porque quando você usa o termo interpretação, você abre margem para qualquer decisão. Né? Então, o contato que serve para a expulsão do Vitor Hugo não serve para validar o pênalti em cima do Rony. E antes de vir aqui, gente, eu procuro me informar, eu não estou falando, né, como alguém que não tem embasamento. Eu tenho contatos com especialistas de arbitragem, né, e todos foram enfáticos. Né, que a arbitragem foi confusa, que a intervenção do VAR foi invasiva, foi excessiva. Então, né, acho que a gente também tem que questionar. É um árbitro que já apitou 7 partidas nossas durante a competição. É o terceiro jogo que ele apita nosso no mês de outubro. Né, em outras oportunidades a gente também teve reclamações, mas eu não gosto também de ficar transferindo ou terceirizando responsabilidade, mas infelizmente hoje a gente sabe que o impacto de uma arbitragem ruim ela foi bastante grande, minimizado pelo ponto que a gente acabou conquistando. Então, né, eu não estou aqui pedir favorecimento, não estou aqui pedir que o Atlético seja beneficiado, mas eu estou aqui para falar de isonomia, de lisura, né, e de igualdade de critérios, que hoje a gente observou que não houve. Né? Acho que a gente também puxar o Atlético durante a competição. Teve um pênalti a favor na 6ª rodada, então depois não tivemos mais. Mas é isso, acho que é mais do mesmo, infelizmente, mas é importante que nós deixamos aqui nossa insatisfação, nosso pesar com o nível de arbitragem apresentado hoje. E me peço aí, né, mais atenção, mais cuidado, porque é um tema que decide muita coisa numa competição. Então, reforço mais uma vez os méritos da nossa equipe que foi guerreira, que lutou, não é fácil jogar aqui, né, e que segurou durante aí, praticamente durante toda a partida, o 0 no placar. É um ponto importante que vai nos ajudar lá na frente. Então, obrigado a atenção de todos. Segue a entrevista com o Diogo agora. Você imagina se o Galão tivesse brigando pelo título, hein? Conta aqui, sorte que o Galo não perdeu, né? E o Galo também aí não tá com aquele risco de rebaixamento tão enorme igual já teve antes, né? Mas, meus amigos, não tem jeito. Prejudicado é prejudicado. Teve ali o Rony, né? Ele toma claramente a frente, cara. E o cara põe a mão no ombro, puxando ele pra trás. Isso aí não é nem disputa de bola mais, né? Depois que o cara já passou por você, já nem tem nem disputa de bola mais. Foi um pênalti anulado ali, que o Galo poderia ter aberto o placar. Então, cara, uma expulsão ali também que, no meu ver, ele era para um amarelo, né? Caberia de bom tamanho, não teve uma força excessiva, não foi aquela coisa ali para vermelho. Então, meus queridos, o Galo realmente prejudicado novamente. A arbitragem do Rio de Janeiro, a gente já sabe como é que é com o Galo. Infelizmente, o Galo não tá tendo muita sorte com a arbitragem esse ano, não, né? Apesar dos outros anos anteriores também a gente não tem muita sorte, mas esse ano eu vou te contar, hein? É uma arbitragem pior do que a outra. Parece que o Galo não tem representatividade nenhuma na CBF. Os caras mandam uns árbitros e o melhor pra gente, só manda os fumos. Infelizmente aí, meus amigos, é isso. O Galo agora que vira a chave, né? A partir de amanhã, de segunda-feira, vai focar aí no confronto contra o Bahia. Vale muito, vale 3 pontos, vale o Galo continuar somando pontos na tabela aí. Então, meus amigos, o Galo tem que buscar sim essa vitória a todo custo, né? E pra gente conseguir aí realmente dar uma alavancada nessa Série A aí, nesses pontos, nessa tabela aí, porque tá difícil, meus amigos, é complicado.
o Galão precisa urgentemente pontuar mais que empate, né? Esse empate aí, visto o que foi a partida, praticamente o jogo inteiro com o jogador a menos, valeu o esforço, mas no próximo jogo aí do Galão da Massa, o Galo tem que voltar a vencer, né? Então a conseguir aí 3 pontos. Quarta-feira, às 20 horas, tem o nosso Galão aí em campo novamente. O Galo tá na 13ª colocação com 37 pontos, mas porém aí com um jogo a menos do que Bragantino, Internacional e Vitória, meus amigos. Então é isso aí, o Galão da Massa que ganhando, né, esse próximo confronto aí vai a 40 pontos, né? Então já tá quase próximo aí de conseguir a pontuação para ficar realmente aí livre de todo e qualquer chances aí de rebaixamento, né, meus amigos? Comenta aqui o que você achou da arbitragem. Meus amigos, mais uma arbitragem péssima das péssimas, não é mesmo? Comenta aqui, inscreva-se, deixa o like e fui!